Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Eu quero falar nesta noite sobre Deus. Se nós atentarmos para a oração de Ana, que também é chamada de Cântico de Ana, nós vemos uma teologia extraordinária nesses 10 versículos. E por isso eu coloquei o tema de teologia na oração de Ana. Teologia é uma palavra que significa razão sobre Deus, conceitos sobre Deus, palavras sobre Deus, estudo sobre Deus. E nós vemos na oração de Ana tantas características atribuindo a Deus em 3 instâncias: naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus tem. Então a teologia é extraordinária nessa oração. Já pensou se todas as nossas orações tivessem esse conteúdo? Se todos os nossos cânticos tivessem esse conteúdo teológico? Seria maravilhoso, seria glorioso. Primeiro aspecto, e claro, não tem como esgotar o que Deus é, a teologia na oração de Ana. Não é a teologia sobre Deus, porque Deus não se esgota aqui. Há muito aqui sobre Deus, mas Deus não se esgota aqui. Aliás, ele não se esgota em lugar algum. Alguém diz: mas a teologia não limita a Deus. Não. Teologia ensina sobre Deus, sobre o que está revelado aqui. O limite é o que está revelado. O limite não é o próprio Deus, né? Deus é ilimitado. Nós vemos aqui na oração de Ana, a partir do versículo 2, depois a gente volta para o versículo 1, Ana diz que Deus é santo. Quando ela diz ele é santo, está dizendo que ele é completamente separado do pecado, completamente separado da impureza. Quando diz que ele não há santo como ele, está dizendo a santidade dele é incomparável, a santidade dele é perfeita. Quando a gente vê em Isaías capítulo 6, versículo 3, ou lá em Apocalipse, que se repete uma visão de serafins louvando a Deus nas regiões celestiais, com aquele clamor conhecido que nós gostamos de ouvir os serafins dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles ficam repetindo uns para os outros. Veja bem, o que está acontecendo ali naquele culto particular dentro das regiões celestiais? Estão os serafins voando, cada um com 6 asas, voam com 2, cobrem com as outras 2 os pés, com as outras 2 cobrem os olhos, e ficam dizendo um para o outro, olhando para Deus: Santo, Santo. Eles dizem um para os outros. Por quê? Porque eles estão admirados com a qualidade da santidade de Deus. Então eles ficam dizendo santo, e o outro diz para o outro: santo, não tem santo como ele. É disso que Ana está falando a respeito de Deus, que ele é santo e ele é único. Como diz aí no versículo 2, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ou seja, ele é único.
falar desta característica singular de Deus, dizendo que ele não tem comparação, ele é único. Como ele é, só tem ele, não há outro fora dele, ele é o único Deus verdadeiro. Aí está dizendo assim, todas as divindades que são inventadas pelos homens não são nada, são vaidades, são mentiras. Por isso, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, há um clamor dizendo assim: ouve, ó Israel, ouve, dá ouvidos, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não olhem para os deuses de Canaã, não olhem para os deuses dos moabitas, não olhem para os deuses dos filisteus. O nosso Deus é o único Senhor. Ouça isso, entenda isso, Israel. Mas ela continua dizendo ainda no versículo 2: Deus é a rocha, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Uma linguagem figurada, está falando de alicerce, está falando de um alicerce sólido, inabalável, em quem nós podemos confiar em meio às tempestades, em meio às adversidades. Não é assim? Quando fala da parábola do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, as adversidades virão, as dificuldades virão, mas está edificado sobre a rocha, então ele permanece inabalável, nada tira ele da sua condição. O salmista disse no Salmo 18, versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ana fala na sua oração, mas ela ainda diz no versículo 3 que Deus é o Deus do conhecimento, Deus é a fonte da sabedoria, é nele que nós temos que buscarmos as instruções, é nele que nós temos que buscar as respostas, é nele que nós temos que buscar o esclarecimento para as nossas dúvidas, porque ele compreende todas as coisas, ele é onisciente, ele não só compreende tudo, mas também revela a sua sabedoria àqueles que o buscam. O apóstolo Tiago disse: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Salomão disse em Provérbios capítulo 2, versículo 6: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Precisa de sabedoria? Precisa de conhecimento? Precisa de discernimento? Deus é a fonte. Busque nele, clame a ele, busque no Senhor a resposta. Nem tudo resolve pesquisar no YouTube, nem tudo adianta digitar no Google, tem que buscar no joelho, tem que buscar na oração também, para que Deus dê a instrução, Deus dê a sabedoria. E a Ana, ainda orando, diz, final do versículo 3, por ele são as obras pesadas na balança. Está falando de juízo. Então Deus é santo, Deus é rocha, Deus é fonte de conhecimento, mas ele também é juiz. Nós falamos aqui, estudo bíblico, sobre o tribunal de Cristo, sobre esta temática. O Senhor Jesus, como Deus, estará na condição de juiz, pesando as obras na balança. As obras terão características de feno, de palha, de madeira, de prata, de ouro, de pedras preciosas. Ele vai julgar as nossas obras. Esta é a condição daquilo que Deus é. Então Deus é santo, Deus é rocha, Deus é fonte de conhecimento, Deus é juiz. Salmista disse no Salmo 75, versículo 7: mas Deus é quem julga, a um abate, a outro exalta. É isso que Deus faz. Este é o juízo perfeito do Deus que é perfeito. Então eu falei aqui 4 características daquilo que Deus é no cântico de Ana. Vamos falar de algumas coisas que ele faz. A partir do versículo 6, o Senhor é o que tira a vida. Não é bom falar, né, desse Deus aí. Esse aspecto de Deus é um pouquinho pesado. Deus tira a vida. Deus tem o poder de decidir quando a vida de alguém deve chegar ao fim. E esta decisão só cabe a Ele. Você sabia que tem muitas pessoas morrendo precocemente? Tem pessoas morrendo fora de hora, porque quem decide é Deus. Toda vez que alguém morre, alguém diz, é porque chegou a hora, né? Nem sempre é a hora de Deus. O ideal é que chegue a hora de Deus. Quem tira a vida é Ele.
Conosco, com o servo do Senhor, tem que acontecer como aconteceu com Cristo. Cristo não morreu, Ele entregou o seu Espírito ao Pai. E se nós entregarmos também nosso Espírito ao Pai, Ele vai tirar a nossa vida na hora certa, na hora exata. É Deus que tira a vida. Jó orou sobre isso no capítulo 1, no versículo 21. Ele disse àquelas pessoas que estavam ao seu redor, e inclusive a sua esposa, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá o início, mas é Ele que também quem dá o fim. Então Deus é quem dá a vida, e é Deus quem tira a vida. Deus quem tira a vida. É um item do cântico de Ana, mas também diz: é Deus quem dá a vida. Deus é o doador da vida, a fonte da vida. Ele cria e sustenta todas as coisas. Ele não só dá vida para aquele feto que está no ventre, que está sendo gestado. Ele dá o ar para nós respirarmos, Ele dá água para o nosso corpo também se hidratar, Ele dá todas as condições, a vida em todos os seus aspectos. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Por que nós falamos isso? Porque às vezes falamos do barro, mas a Bíblia diz que foi do pó. Deus formou o homem do pó da terra e soprou, e o pó não se espalhou, não se dispersou. Quando Deus soprou no pó, Ele deu a vida, o fôlego de vida. Por quê? Para que ninguém consiga fazer o que Ele faz. Para dizer, só Ele consegue soprar o pó, e ao invés do pó dispersar, o pó vive. Nós somos pós vivos. Deus nos deu a vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu falar mais uma característica aqui para você glorificar. Deus é quem faz descer a sepultura. Vou repetir porque você não entendeu. Eu vou dizer mais uma característica aqui para você glorificar. Deus é quem faz descer a sepultura. Não dá, né? O medo da sepultura, Jesus. Você sabia que quando você descer a sepultura, você nem vai estar mais aqui? Você sabia que você não vai assistir ao seu funeral? Você não vai estar no seu velório? Quando as pessoas estiverem velando você, você já vai estar num lugar maravilhoso. Mas é Deus quem faz descer a sepultura. Um homem chamado Moisés, já ouviu falar? No capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo de número 6, diz que Deus o leva para um alto monte, fala com ele, lhe mostra a terra prometida, e ali naquele versículo diz: e Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura, porque é Deus quem tira a vida. Quando Deus tira a vida, é Ele que sepulta, tudo na hora certa, no lugar certo, de uma forma perfeita. E alguém diz: puxa, tadinho de Moisés, ficou tristinho, não entrou na terra prometida. Um dia está Jesus orando, ele é transfigurado, e no meio da transfiguração aparecem duas pessoas. Não são dois espíritos, não são dois fantasmas, não é uma visão, não é uma paranoia dos discípulos. Eles viram Moisés e Elias com Jesus transfigurado. Quando Deus tira a vida e sepulta, Ele leva para perto dele, porque esse é o propósito maior. É disso que Ana está cantando. Deus sepulta, Deus tem controle total sobre a morte, mas Deus também tira da sepultura. Se não é a hora dele, se é o momento dele ser glorificado, nem a morte pode com a mão poderosa do nosso Deus. Tenho certeza que você conhece testemunhos de pessoas que já estavam desenganadas pela medicina, pela ciência, mas Deus entrou lá porque não era a hora dele, e a última palavra é do Senhor. Como é bom falar de Deus, como é fácil falar de Deus. Se nós falássemos mais de Deus e o nosso tempo fosse para falar disso, a coisa ia ser tão diferente. Falar de Deus é maravilhoso, edifica a nossa fé. Claro que falar de tirar da sepultura, quem vem à nossa mente? Lázaro. E nós não vamos pregar sobre Lázaro, mas falar que um homem morto há 4 dias, naquelas condições, naquele tempo, naquela época, já cheirando mal, para reviver apenas pelo poder da palavra, apenas porque o meu Deus deu uma ordem, disse: sai daí porque não é a hora, não é a hora, sai daí porque não é a hora. É maravilhoso, não te preocupa. Fica na hora de Deus, fica no tempo de Deus, porque Ele faz a coisa perfeita. Na hora Ele abre, na hora Ele fecha, na hora Ele levanta, na hora Ele abate, na hora Ele tira, na hora Ele dá. É tudo perfeito no tempo de Deus. Coisa gloriosa está diante do Senhor. Para você glorificar, Deus empobrece. Versículo 7. Cadê os canelas de fogo? Os reteté de Jeová.
o Senhor empobrece. Deus tem o controle sobre as circunstâncias, inclusive as financeiras. Você sabia que às vezes alguém tem que empobrecer para virar crente? Você sabia que às vezes alguém tem que perder para enxergar Jesus? Você sabia que Deus é tão amoroso que a única coisa que está impedindo as pessoas de ouvir a sua palavra é o dinheiro? Aí Deus tira o dinheiro da frente dela para ela ouvir a palavra. Deus empobrece com o sentido de que a pessoa seja convertida. Às vezes as pessoas têm que perder tudo para ouvir Jesus. Não é o modus operandi e da vontade de Deus. Deus não quer que ninguém perca nada para servi-lo. Deus quer que nós o sirvamos com tudo que a gente não precisa perder nada para servir a Jesus. Mas se alguma coisa estiver ameaçando a nossa salvação, Deus é tão bom que tira do nosso caminho. O Senhor empobrece. Podemos repetir a oração de Jó: eu saí nu do ventre, me tornei milionário, multimilionário, mas eu vou voltar. Da mesma forma que eu saí do ventre, vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tomou. É Ele que tem o controle. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor empobrece, mas o Senhor enriquece. Vários aleluias e vários glórias e vários améns. Glória a Jesus, como é bom saber disso. Há um exemplo também clássico de um Deus que enriquece. Nós podemos mencionar vários exemplos bíblicos, mas um clássico é um homem chamado José. Saindo da sua adolescência, abandonado, traído pelos seus irmãos, vendido, vai para uma terra distante, estranha, longe da sua família, empregado, sem nada, trabalhando pelo prato de comida. Mas você sabe que Deus transformou aquela situação de adversidade de José em uma grande prosperidade. Você sabe que José, 13 anos depois do que aconteceu, de um jovem que não tinha nada a não ser a roupa do corpo, era o segundo homem mais rico da terra. Só perdia em posição para Faraó. Sabe por quê? Porque Deus enriquece. Deus enriquece quando Ele sabe que o enriquecimento não vai afastar o enriquecido da sua presença. Quando ele já estava numa posição muito abastada, sendo o mordomo da casa de uma grande autoridade do Egito chamado Potifar, e quando ele foi tentado pela tentação carnal, ele disse: contra o meu Deus eu não peco. Então era um homem que podia enriquecer, que ia continuar sendo fiel a Deus. Deus enriquece. Ainda diz o versículo de número 7: o Senhor abaixa. O Senhor abaixa. Deus pode e Deus humilha os orgulhosos. Maria cantou dizendo: Deus depôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Lucas 51 e 52, o cântico de Maria. Deus depôs dos tronos os poderosos. Nós lembramos de Nabucodonosor, o mais poderoso da sua época, dentro do período determinado por Deus. Mas o orgulho tomou conta do seu coração. Ele atribuiu a sua grandeza a si mesmo, a sua capacidade, o sucesso, ao seu mérito. Então Deus decidiu ensinar uma lição de humildade para ele. O rei mais poderoso da terra, o imperador babilônico, sofreu de um problema chamado licantropia. A sua mente foi subvertida como a mente de um animal. Ele do trono foi viver no pasto durante 7 anos. Alguém diz, não é linguagem figurada. Não, a Bíblia diz: cresceu as unhas dele como animal e cresceu pelos sobre o seu corpo como de um animal. E depois do tempo determinado por Deus, Deus lhe devolveu a consciência. E quando Deus lhe devolveu a consciência, então ele olhou para cima e exaltou o Deus de Daniel, porque Deus abaixa, mas Deus também exalta. Um exemplo que Deus pode elevar os humildes está na história de Esther, que também, de um dia para o outro, veio uma convocação real. O grande imperador está convocando todas as jovens, as virgens mais belas de cada região do seu império. Chega algumas autoridades na cidade de Esther, e Esther é escolhida, e lá no palácio começa o concurso de Miss do reino, e ela vence. E de uma jovem que estava de repente lá esfregando a roupa na beira do rio, quarando a roupa no sol, estendendo na grama, tingindo de repente algum tecido, ela se torna rainha, porque Deus exalta. Mas Deus exalta os humildes. Ela podia ser exaltada, porque na sua exaltação ela não se exaltou. Ela usou da sua posição para que o Deus de Israel fosse reconhecido nos seus dias, e teve uma grande relevância
relevância na história. Então é parte do que Deus é parte do que Deus faz, contido aqui na oração de Ana. Desse Deus que eu estou falando é teu Pai. Aquilo que Ele é aqui, entenda que Ele é teu Pai. O que Ele faz é o teu Pai, o nosso Deus. Ele exalta, Deus levanta o pobre. A história de Ruth, você lembra também da história dela. Além de elas também ter um final muito bem sucedido, se tornou ancestral de Cristo, né? Uma pessoa que tinha uma história aparentemente insignificante, estava lá em Moabe, do nada apareceu uma família, casou com o pessoal de Belém de Judá, ficou viúva, foi para Belém de Judá com a sogra, e aí um milagre aconteceu na história de Ruth. E assim, meus irmãos, Deus exalta também o necessitado, levanta o pobre do pó, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Lembra da história de Moisés? Quem foi Moisés? Tirado das águas, abandonado num cesto de vime, lá nas margens do Nilo, e se tornou filho da filha de Faraó, se tornou príncipe do Egito, porque Deus exalta o necessitado. E eu encerro então falando sobre aquilo que Deus tem. E a única posse que Ana dá na sua oração a Deus. Falamos sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, mas ela diz também no versículo de número 8, que Ele levanta o pobre do pó, Ele exalta o necessitado, e do Senhor são os alicerces da terra. Deus tem os alicerces da terra. Claro, isso é uma referência poética, uma metáfora. Está falando da soberania de Deus, está falando do controle total e absoluto dele sobre a sua criação. Alicerce fala de fundamento, alicerce fala de algo que se coloca um peso em cima. Ninguém faz um alicerce qualquer. Alicerce precisa ser muito bem estruturado. Então, aqui está falando que Deus sustenta todas as coisas e Deus ordena todas as coisas. Os alicerces da terra. Você vê as imagens dos satélites, dos telescópios. Você vê o globo terrestre em cima de alguma coluna? Tem alicerce. Porque a obra de Deus foge à lógica. A obra de Deus é extraordinária. É um globo girando no universo e está ali firme. Não está caindo. Está sustentado. Porque é Deus que faz isso. De Deus são os alicerces da terra. E se Ele faz isso com um planeta, Ele faz isso com o universo. Porque além de sustentar, Ele estabelece ordens. A natureza tem leis que não podem ser quebradas. Quando elas são quebradas, tragédias acontecem. E Deus faz tudo acontecer exatamente como precisa que aconteça. E se Deus tem os alicerces da terra, ou seja, sustenta todas as coisas, ordena todas as coisas, é um controle supremo, é um alicerce inabalável, é um alicerce firme. Ana, quando ela diz assim, Deus tem os alicerces da terra, está dizendo, eu confio nele, eu tenho segurança em Deus. Esse é o Deus a quem eu estava orando no templo, porque esse é o contexto de Ana. Quando é que ela canta? Ela canta depois de orar. Ela canta depois de estar com seu coração amargurado, entristecido por conta das adversidades, por conta da sua competidora, por conta da sua tribulação, da sua esterilidade. Mas depois Deus ouve a sua oração. Ela gera no seu ventre um homem que seria um juiz, um profeta e um sacerdote. Ela só pediu um filho para Deus. Deus deu um filho com um ministério tríplice, chamado Samuel, e ela adora Deus, e Deus é Ele que tem os alicerces da terra. Eu posso confiar nele, posso dobrar os meus joelhos, posso orar, porque Ele vai me ouvir. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quero dizer que todas essas características justificam a adoração de Ana no versículo 1. Tudo começa no começo. E no versículo 1 ela diz, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Primeiro ela diz como ela está, e depois ela justifica o estado dela. Seu coração exulta no Senhor, porque o seu poder está exaltado no Senhor, porque a sua boca se dilatou diante dos seus inimigos, por causa daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus tem. Mas um aspecto que é muito importante nós notar, é que para cantar, e cântico é símbolo de alegria. Inclusive a Bíblia diz, quem está alegre, cante louvores. Ou seja, para nós estarmos num estado de alegria, num estado de contentamento, muitas
Muitas vezes é necessário nós antes termos passado por um estado de aflição. Primeiro Ana orou, depois ela cantou. O capítulo 1 é a oração, é o clamor. Ela precisava de um milagre, precisava de uma intervenção divina. No capítulo 2, então, ela canta. Daqui os estudiosos dizem que é uma escritura poética. Quem sabe você hoje está orando, mas se o teu Deus é o mesmo Deus de Ana, amanhã você vai cantar. Porque o importante é que a oração é um meio, a oração não é o final, a oração não é um fim. Nós não oramos por orar, a oração é um meio, o fim é o cântico. Nós oramos agora, porque um dia nós vamos cantar eternamente. Você sabia que não vai precisar mais orar no céu? Mas no céu nós vamos cantar. No céu as lágrimas serão enxugadas, o riso será eterno. E o olho ainda não viu isso, o ouvido ainda não ouviu, não subiu ao nosso coração, mas é a palavra de um Deus que tem em suas mãos os alicerces da terra, o controle de tudo. Deus está dizendo para você, se hoje é lágrimas, amanhã será sorriso. Só não deixe de orar. A oração é um meio para você chegar na sua vitória, no objetivo que você precisa. Se o teu Deus é o mesmo Deus de Ana, eu te convido a fechar os teus olhos agora. Quem sabe vai ser a tua última oração por esse motivo, por essa necessidade que você tem.